Vasco e Bahia respiram nesta quarta-feira, muito mais aliviados. Vamos ver como foi a vitória do Vasco em São Januário. Não foi tranquila, não, mas venceu o Bragantino. Quem traz para a gente os detalhes é o Cícero Melo. Olá, fã de esporte. Foi somente na última rodada que o Vasco escapou de mais um rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, diante de mais de 20 mil cruzmaltinos em São Januário. O time precisava vencer o Red Bull Bragantino para não depender de mais nenhum outro resultado. Aos 24 minutos, Marlon Gomes deixou o campo lesionado, sendo substituído por Paulinho. E foi ele, Paulinho, que 4 minutos depois abriu o placar para o Vasco. Ele roubou a bola no meio de campo, arrancou em jogada individual e um chute forte, que ainda desviou em Luan Cândido, colocou nas redes e abriu o placar. Vasco 1-0. A torcida comemorou o gol intensamente. Naquele momento, o Vasco estava assumindo a 15ª colocação e permanecendo na Série A. Aos 43 minutos, novamente Elinho chutou com perigo, mas desta vez para fora. O Vasco foi para o intervalo, mantido na Série A. Aos 15 minutos do segundo tempo, Lucas Evangelista pela direita bateu cruzado, quase empatando o jogo. Mas 2 minutos depois, não teve jeito. Gol de empate do Red Bull Bragantino. Jogada de Elinho pela direita, Mosqueira tentou de calcanhar e o zagueiro Léo Ortiz apareceu para encher o pé e empatar. Tudo igual no marcador, 1-1. Aos 22 minutos, por pouco o Verrete não desempatou. A cabeçada passou perto. Aos 30 minutos, o zagueiro Léo Realpe cometeu falta na entrada da área em Serginho. E com a ajuda do VAR, o árbitro Wilton Pereira Sampaio expulsou o equatoriano. Vasco com um jogador a mais em campo. Aos 36 minutos, Serginho, que entrou aos 19 minutos no lugar de Payet, escorou de cabeça o cruzamento da direita de Paulo Henrique e fez o gol da salvação. A partir daí, a torcida não parou de comemorar. Final de jogo, Vasco 2, mantido na Série A do Campeonato Brasileiro, Red Bull Bragantino 1. Aliviada, a torcida cruzmaltina comemorou a permanência na Série A como se fosse campeão brasileiro. E com os gritos, arerê, arerê, o Santos vai jogar a Série B. Toda a gente acreditou y hoy este club que es muy grande fica en Serie A donde tiene que quedar para siempre. Es durísimo, no se explica. Y hoy la alegría es como haber conseguido un campeonato. Y yo me acuerdo que cuando llegué acá hubo un momento que decía que Vasco no iba a bajar. Y esa promesa, la verdad, la cumplimos. Pero Vasco no tiene que pasar nunca más por esta situación. Nunca más. Es un gran club, es un gran equipo. Tinha até cartaz em São Januário, né? Vasco não vai barrar. E não barrou. E ele jogou o blazer na galera. Isso foi bom também do Ramon Dias. Agora, Serginho, gol salvador, né? O herói improvável. Agora, o gol do Paulinho foi espetáculo também, hein? E foi uma grande contratação, né? Também o Paulinho, né? O Vasco foi buscar um jogador que não tinha grife, que é vascaíno, e que ajudou muito nessa campanha de recuperação. O Ramon Dias, ele consegue praticamente um milagre. O trabalho dele é espetacular, porque ele assume uma equipe muito abalada, sem confiança e com 9 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro. E a campanha de segundo turno do Vasco é uma campanha de briga por Libertadores. Então é um time que foi transformado pelo Ramon Dias. Na parte tática, ele conseguiu desenvolver alguns jogadores, né, que eram muito contestados. O próprio Zé Gabriel teve boas partidas. O próprio Maicon se firmando como um zagueiro titular ali ao lado do Medel. Óbvio, no desespero, depois de um planejamento completamente equivocado da direção do Vasco da 777, né, para aquele início de Campeonato Brasileiro, o Vasco teve que agir e foi ao mercado. Trouxe peças importantes, o Paulinho Paula, o Medel, o Verrete, o Payet. Isso deu qualidade para o Vasco buscar essa permanência. Mas o trabalho do Ramon Dias, além de causar um impacto dentro das 4 linhas, ele causou um impacto na torcida,
que passou a confiar muito no seu time e causou impacto na parte mental desses atletas. Sim. A tranquilidade com que o Vasco jogava é completamente diferente do começo, antes do Ramon E Dias. é difícil você jogar no limite, ainda mais em um clube que vem sofrendo há mais de 20 anos, que vem de rebaixamentos praticamente consecutivos, acabou de voltar para uma Série A, é complicado. E o Ramon Dias chamou para ele a responsabilidade. Quando ele vai para a coletiva, bate na mesa e fala que não vai cair, não vai barrar, e não caiu. Ele prometeu e ele cumpriu. E entregou um grande trabalho. Se ele permanecer em 2024, que tenha liberdade para tocar o barco. Porque ele foi o grande salvador. Eu acho que se tem um cara que foi o símbolo dessa retomada do Vasco na temporada, foi o trabalho do Ramon Dias, do Emiliano Dias, né, que é o filho dele, auxiliar, e também das boas contratações que chegaram para o Vasco mudar um pouco a sua jornada no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Acabar o jogo do Santos, a gente falou, vamos ficar de olho porque vai ter quebra-quebra, porque vão estourar tudo, porque vão... Quer dizer, a gente já sabe que isso vai acontecer. Já sabe o roteiro. Essa é uma normalização, de certa maneira, né? Quando a gente já prevê e já espera acontecer e espera para ver o que vai ser quebrado, no que vai ser ateado fogo, quem vai ser ferido. Vai morrer alguém. Exato. André, e o Vasco permaneceu e, assim, foi muito mais no impulso, no empurrão, porque o Vasco não fez. O Vasco fez um jogo muito tenso com o Bragantino hoje. Sim. Ele estava muito tenso. Até a derrota para o Corinthians, eu tinha a impressão que o Vasco não jogava para ser rebaixado, não tinha em campo o caráter de um time de Série B, não vinha jogando bem seguidas vezes, teve alguns resultados que foram um pouco cruéis em relação ao que o Vasco jogou, mas aí, quando o Vasco perde em casa para o Corinthians, e aí tem toda aquela questão do retrospecto, né? O Corinthians é um adversário que tem sido ao longo dos últimos muitos anos especialmente difícil para o Vasco. Eu entendi aquela derrota como um sinal de um problema bem grande assim. Mas aí o Vasco chegou a essa situação de hoje, tendo que olhar para outros resultados, mas tendo que se garantir, tendo que fazer a sua parte. E fez, né? Então, hoje o Ramon Dias, que é um cara que desde que chegou, não só fez um trabalho como treinador e líder de jogadores, que era exatamente aquilo que o Vasco precisava, como também se comunicou representando um clube no qual ele é novo, né? Ele não tinha, até chegar para trabalhar no Vasco, nenhuma relação com o Vasco. Uhum. E a forma como ele incorpora o torcedor, o clube, o grupo de jogadores, fazia pensar que ele tinha jogado no Vasco na época de jogador, ou que essa não era a primeira passagem dele, mostrava uma relação com o clube que no final se mostrou fundamental. E aí aquele dia no qual ele bate na mesa e diz "não vá barrar", hoje ele pode garantir, porque naquele momento ele não podia garantir. A tradução daquilo era o torcedor pode ter certeza que nós vamos lutar até o fim para evitar que o Vasco seja rebaixado, e foi o que aconteceu. A minha impressão hoje, pelas circunstâncias, pelos adversários, era que o time que ia cair era o Bahia. Mas eu não deixei de pensar que o Santos era quem jogava pior. O Vasco, para mim, era o time com menos possibilidade, com menos jeito de rebaixamento. Não, você falou antes dessa rodada. Antes dessa rodada. Porque acho que a última rodada ela deixava tudo aberto. Claro que o adversário do Bahia, que é bom dizer, né? O Bahia, o Atlético, ao contrário do Bragantino e ao contrário do Fortaleza, jogava por alguma coisa ainda. O Atlético tinha que vencer para não depender de tropeços que acabaram acontecendo do Botafogo. O jogo mais difícil dos times que lutavam pela permanência era do Bahia. Porque o Atlético é o líder do retorno, é quem estava jogando mais e estava jogando por alguma coisa, ao contrário do Bragantino e do Fortaleza. Então, assim, a situação do Bahia era mais complicada, certamente. Agora, eu acho que olhando para frente, né, fazendo esse exercício para Cruzeiro, eu coloco até o Cruzeiro nessa, o Cruzeiro hoje já estava salvo, mas para Cruzeiro, para Bahia, para Vasco, eu acho que ter se salvado e não ter caído para a Série B... As SAFs, aí vem a esperança de que tudo, daqui para frente, tudo vai ser diferente. O Bahia era dos três candidatos... O que para o Santos, e não sei se vai ou não ser, tá? Mas dos três candidatos é um buraco muito grande. Exato, porque nem isso tem. O caso mais perverso era do Santos.
Porque era o falar nisso, você fala, a gente mostra imagens de ônibus, e parecem ônibus municipais de transporte público, também atearam fogo em ônibus. Aquilo é um ônibus pegando fogo. São ônibus, acho, no plural, né? Não só um ali. Fala, Calção. Se pegar dos 3 candidatos ali na queda, Vasco, Bahia e Santos, o de pior situação era o Santos. O de melhor era o Bahia. Eu estou falando se caísse. Porque se caísse o Bahia tem a estrutura do grupo do Manchester City, que é um grupo que você olha, você fala, é um grupo que tem uma estrutura voltada para o futebol, tem resultados dentro do futebol e não veio brincar no Bahia. O grupo que assumiu o Vasco, ele só gerou dúvidas. Não conseguiu pagar o Piton para o Corinthians até agora. É um grupo que deve. É uma SAF que não paga. Quer dizer, a SAF veio para não ficar naquela trajetória de criação de dívidas, de pagar as dívidas. A SAF do Vasco veio e criou mais dívidas. Então, é o seguinte, é uma SAF como essa, muito obrigado, né? O Vasco já tem problemas demais, agora só mudou o endereço da dívida, mas continua fazendo. Mas mesmo assim, uma decisão, uma grana, o Vasco poderia investir na segunda divisão. O Santos, ele não tem o que ele vai abraçar. Ele tem uma eleição e quem assumir, fala assim, eu viro SAF, o que eu faço da vida? Eu vou partir com que dinheiro? Com os salários dos caras também não é uma folha pequena. Paulo, a gente tem muito para falar ainda desse Brasileirão bem maluco, emocionante. Mas que deixou muito... Uma torcida que para mim faz diferença. Vasco da Gama. Boa, Pascoal. Boa. Puxa, o que essa torcida faz com o Vasco da Gama é emocionante. É sensacional. Eu fico emocionado vendo a torcida do Vasco, porque é uma torcida que... às vezes o time não corresponde, mas a torcida na arquibancada do Vasco é espetacular. Uma loucura, né? Você vai ver hoje o que a torcida do Vasco vai fazer já em São venderam Januário. tudo lá. Você vai ver o que a torcida vai fazer em São Januário. E outra coisa, né? Eu digo sempre, para mim tem algumas diferenças. Por exemplo, a torcida do Corinthians, né? A torcida do Corinthians. Se a torcida do Corinthians estiver calada, ela no mínimo está soprando a bola para não entrar no gol. Alguma coisa vai acontecer com a torcida do Corinthians calada. Agora, com a torcida do Vasco da Gama, ela faz a bola chegar no gol. Tem sido o craque do time. A torcida do Vasco faz a bola chegar no gol, porque ela é sensacional. O que esses caras fazem lá é de arrepiar. Confesso pra vocês que vejo o jogo do Vasco da Gama e fico arrepiado. Tem torcida que gosta de cobrar. Tem torcida que gosta dela cobrar o time e achar que os jogadores têm que fazer o que elas querem, mas não é bem assim. A torcida do Vasco é diferente. Quando o time não vai, é que elas vão, é que a torcida entra. Empurra.